Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fofocar um pouco pra saber como essa pessoa tá em relação a você, que é o que todo mundo gosta, né? Aí, opção um, opção 2, e eu vou dar pausa rapidinho pra organizar e já volto. Tá bom, gente, vamos lá. Vamos começar com o que esse cidadão ou essa cidadã tá pensando, né? Não, virado em tudinho. Gente, vamos lá. Eu vejo aqui uma pessoa que ela tá pensando muito em... Bem, não sei se eu posso ser clara ainda, que eu não sei como funciona essa bendita plataforma que a gente tá. Mas, né, vamos lá. É uma pessoa que tá muito voltada para questões sexuais, de verdade. Aqui a gente vem com a carta da barganha, sabe? Então, eu não consigo pensar assim num dragão querendo comer nós, né? Então, eu acho que o caso aqui é quando a oferta é demais, o santo tem que desconfiar. As de paus, rainha de paus, é uma pessoa assim que ela tá realmente bem voltada ao fogo, a questões sexuais. Talvez, assim, em relação a você, ele possa estar afastado, considerando essas cartas aqui. Esse aqui tava de cabeça para baixo também. Considerando essas cartas aqui, eu vejo que essa pessoa, ela tá com saudade e tá um pouco distante de vocês. Por algum motivo, que eu não vou saber. Mas, assim, julgando o fato da pessoa tá bem, assim, assanhadinha, provavelmente fez alguma coisa e não tá perto de você, porque as cartas aqui não estão muito bonitinhas, sabe? O As de Paus, ele até indica um pouquinho de movimentação. Ele indica um fogo, assim, uma coisa inicial, forte. A Rainha de Paus, ela gosta muito de pessoas, sabe? Ela gosta muito de estar próxima. Aí eu não sei, né? Depende se é homem, se é mulher. Mas a Rainha de Paus, ela é uma pessoa empoderada, mas eu não diria, assim, exatamente fiel, né? E aí, a gente tem aqui o que sente. Um 2 de espadas. O eremita. Vou deixar essa carta de longe aqui que eu não sei, gente. Mas é o eremita. O 5 de espadas. Ai, desculpa. Eu acho que essa pessoa provavelmente tem um mínimo, assim, de gosto por vocês. E no fim das contas, talvez ela estivesse negando isso para si mesma. E por causa disso, o que acontece? Agora que vocês estão minimamente afastados por algum motivo, provavelmente essa conversa aqui, essa barganha já aconteceu e não deve ter saído positiva para a opção aqui que está na número 1. Porque ele se mantém aqui dessa forma, ele tá meio tristinho, ou ela, né, não sei. Ou então aconteceu e não foi do jeito que ele quis. Tô usando ele porque geralmente é mulher que assiste, né? Mas eu sei que também tem homem que assiste. E assim, o fato de não querer enxergar o que aconteceu, de não aceitar, que talvez tenha, assim, algum gosto, algum sentimento, fez com que essa pessoa ficasse um pouquinho chateada. Daí ela tá pensando se você não tá com outra pessoa. E se você tiver com outra pessoa, meu filho, esse aqui, ó, esse aqui tá bem tristinho. Pensa, assim, em te procurar. Só que a forma como pensa em te procurar é um pouco do mais do mesmo, é um pouco, como eu posso explicar? É muito quadrada, vamos colocar assim. É como se na cabeça dele ou dela ser um pouco expositiva
Ser claro demais, ser objetivo demais, não é um bom presságio. Deve ser aquele tipo de pessoa que acha que se você fala que gosta ou que faz alguma coisa, você é uma pessoa que não é pra ficar junto. Vamos ser assim, bem claro. E virando aqui. Ó. Essas cartas aqui fui eu que fiz há um tempão atrás e aí tô usando, né? Menos rigidez poderia ajudar. Essa história ainda não acabou. Confesso que menti. Ai, parece mesmo esse tipo de pessoa. Então, pensa assim em se movimentar. Mas se movimentar para você, se vier falar alguma coisa, vai ser que nem o Papa. Vai ser assim, bem quadradão, orgulhoso. A gente vai falar no masculino que é mais fácil. Orgulhoso, propondo alguma coisa pra você, só que, assim, gente, o pombo tá bebendo água aqui, bebendo a bebida, sabe? Então, eu não acho que seria exatamente legal, sabe? O que vai ser proposto. Mas, enquanto não decide, tá aqui paradinho, pensando no que aconteceu, pensando que pode estar com outro, quer ter absoluta certeza de tudo que está acontecendo antes de tomar uma movimentação. Mas assim, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que, sinceramente, passa muita vibe do fogo de palha, que parece aquele tipo de gente que tá muito mais preocupado em saber se a pessoa ainda tá ali focada em estar próxima, né? Se a pessoa ainda tá na minha ou na sua, e não necessariamente, porque gosta. O problema disso aqui tudo é que quando você fica demais nisso aqui, você não consegue perceber que você gosta de alguém. Que eu acho que é esse caso aqui. Então, na hora que perceber, vai ser meio tarde, né? Enfim, pra você que escolheu essa opção, dá uma olhadinha pra você ver se não tá esperando um milagre, se não tá esperando, por acaso, um dragão aceitar comer nozes ao invés de um esquilo, tá? Assim, por aqui, por tiragem, é muito difícil a gente dizer, mas é muito importante que você analise as informações, as atitudes dessa pessoa, porque milagres, assim, dificilmente acontecem nesse tipo de situação. Se é uma pessoa que não está te valorizando, que está, assim, colocando toda essa burocracia para poder falar com você, pensando, assim, acontecendo, você precisa repensar a forma como você está tratando também, né? A forma como você. Se você vai, por exemplo, começar a continuar falando com essa pessoa, se você precisa dar algum limite, ou se você precisa ir embora mesmo. Ou talvez se realmente é o caso de você se esforçar. Porque aqui a gente está vendo a pessoa, a gente não está vendo sobre vocês, né? Sobre vocês, assim, só não espere milagres, tá bom? Que a gente tem o seis de paus, tá vendo? É uma carta de sucesso, é uma carta. Nesse caso aqui desse tarô, ele é uma carta de. Eu acho que eu posso até dizer final feliz. Só que, dado o restante do que a gente falou aqui, é meio complicado. Então, milagre. É isso, gente. Vamos para a opção 2 agora. E aqui a nossa segunda opção. Vamos lá. Saiu a mesma carta de novo. Embaralhei, saiu a mesma coisa de novo. Misericórdia. Gente, essa aqui também não saiu exatamente positiva, né? Vamos lá. Essa pessoa anda pensando em alguma situação que ela viu ou soube com relação a vocês.
Você pode ver que aqui eu tenho 9 de espadas e aqui eu também tenho 9 de espadas. No mesmo lugar, tarôs diferentes, né? Aconteceu alguma coisa que deixou ela bem chateada, sabe? Eu não sei se ela já investiu em você ou algo assim, mas é como se ela tivesse visto ou tivesse sabendo de você envolvida com alguma outra pessoa. Ou talvez ela tenha se envolvido com alguma outra pessoa. E isso acabou afastando um pouco vocês. Eu vejo aqui que tem um certo tempo, a gente está falando de um acompanhamento aqui de certo tempo, não é uma relação. Só um minutinho, gente. Vou ver essa luz aqui está estourada. Ai, continua. Ai, melhor essa mesmo, fazer assim. Acho que melhorou. Acho que dá pra ver melhor, né? Então, essa pessoa, eu acredito que vocês tenham algum tempo, não juntos, mas em contato. Eu vejo que essa pessoa ela anda pensando sobre a relação de vocês dois, ou então sobre. Claro, gente, isso aqui pode estar invertido. Isso aqui pode ser essa pessoa fazendo alguma coisa e você notando. Então, ela pode ter assumido alguma outra pessoa, ou ela pode ter se metido com outra pessoa e você descobriu, porque aqui a gente tem também uma quebra de expectativa gigantesca. A gente tem o 3 de espadas, que é o coração partido, né? E vocês podem ver que em várias dessas cartas a gente tem mais de uma pessoa vendo outra e bem triste, né? Eu acredito muito que essa pessoa ela possa ter se envolvido com outra e aí você descobriu, ou ela sabe que você descobriu, ou acha que você descobriu e agora tá pensando a consciência. Parece um pouco com o que a gente viu lá no outro lado, na outra opção, né? E o que pretende fazer agora, eu acho que, assim, ela não acha que seja, ou você não acha, né, que isso seja uma coisa que possa ser resolvida. Sabe, já aconteceu, então eu não vejo essa pessoa te procurando, por exemplo. Eu não vejo ela pensando em tentar corrigir uma situação que aconteceu por sua parte ou por parte dela. E aqui também, assim como a primeira opção, a gente vem com conselho para você como renovação. Renovação é cavaleiro de espadas. Então, acho que é o momento de ser um pouquinho mais egoísta, de pensar em você mesmo. Vamos deixar um pouco essa situação de lado, porque se fosse uma situação sólida, estável, a gente não estaria com aquela torre ali. Por enquanto, assim, por hora, eu acredito que o ideal seja você focar em si mesma, focar nas suas questões, porque isso vai te ajudar a seguir o que você precisa seguir. E se for o caso, se for um momento de ter uma conversa, essa conversa ela não acontece agora. Então a gente não tem nada muito romântico aqui, não tem cartas de copas, não tem, muito pelo contrário, tem espadas, 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 paus, que é fogo, espadas de novo, ouros, ouros, tem tudo menos copas. Então vamos dar uma segurada, vamos pensar mais sobre você. E, assim, por mais que tenha sido você a pessoa que não ficou com essa pessoa aqui que você escolheu, e não você a pessoa que trocou ela, isso não significa que você seja um problema, tá? Porque muitas vezes a gente acaba cometendo erros mesmo. E, às vezes, essa pessoa que tá lá com o consulente que tá aqui, né? Que tá com essa pessoa aqui que a gente tá falando, ela combina mais, né? Porque, meu amor, vai pra lá, vai pra lá. A gente tem uma tendência a querer romantizar demais, a querer criar na cabeça. Não! Vai pra cá. A querer criar cenários. E
provavelmente esse mocinho aqui que você colocou, essa mocinha, ele não era do jeito que você imaginava. Então ele encontrou uma pessoa que era mais próxima dessa realidade dele, ou que ele achava que era mais próxima da realidade, e você pode acabar se sentindo mal por isso. Aqui a gente tem não esperava isso de você, tenho algo que gostaria de contar, e você consegue se olhar no espelho por mais de 1 minuto sem se depreciar. Então, por favor, não se depreciem. É o momento, foi o que aconteceu. Se for uma situação onde você vai voltar para pelo menos conversar com essa pessoa, não vai ser agora. Então, como você sabe que não vai ser agora, provavelmente vai ser no momento que você nem espera mais, vamos renovar, vamos ser um pouquinho mais egoísta, focar em si mesmo, tá bom? E é isso, gente. Não sei se vou fazer dessa forma todas as vezes. Tô testando tudo. Mas muito obrigada aos que viram, né? Os que estavam aqui comigo e os gatinhos. E é isso. Vou ver se eu gravo mais.